Quando você assiste uma apresentação de ginástica, o que vê? Provavelmente a leveza, a precisão milimétrica, aquele sorriso radiante no pódio, a perfeição em movimento. Mas eu preciso te contar algo que as câmeras não mostram. Por trás daquela graciosidade, existe um dos esportes mais perigosos do mundo. Cada salto, cada rotação no ar carrega um risco imenso, e nem sempre há um final feliz depois da queda. Hoje vou te levar por histórias que raramente são contadas. Histórias de ginastas que pagaram o preço mais alto pela busca da perfeição. Algumas perderam a vida. Outras perderam os movimentos, mas nunca a voz. São relatos perturbadores, dolorosos, mas necessários. Porque por trás de cada medalha conquistada, existem cicatrizes profundas que o mundo precisa conhecer. Respira fundo, porque essa jornada não será fácil. Mas é real. E merece ser ouvida. Imagina ter 17 anos e ser o orgulho de um país inteiro. Era assim com Zhang Lan, a promessa da ginástica chinesa. Desde os 14 anos, ela já dominava todos os aparelhos nas competições provinciais. Seu futuro estava traçado. O topo do cenário mundial, os Jogos Olímpicos, a glória. Faltava tão pouco para realizar esse sonho. Julho de 1998. Goodwill Games em Nova York. Zhang Lan estava apenas se aquecendo no salto. Um movimento simples que ela já havia repetido milhares, talvez milhões de vezes. Mas dessa vez foi diferente. Ela caiu de cabeça no chão e ficou ali, imóvel, olhando para as luzes do ginásio. Tentou se mexer. Não conseguiu. Os braços não respondiam. As pernas não respondiam. Nada. O diagnóstico veio como uma sentença. Paralisia do peito para baixo. Aos 17 anos, Zhang Lan viu seu corpo se transformar em uma prisão. Mas se você acha que essa história termina em desistência, você não conhece a força dessa mulher. Ela passou meses em reabilitação, sempre com um sorriso diante das câmeras. Celebridades como Leonardo DiCaprio e Christopher Reeve foram visitá-la, trazendo conforto e esperança. Mas nada, absolutamente nada, poderia devolver o que ela havia perdido. Agora vem a parte que mexe com tudo. Anos depois do acidente, Zhang Lan revelou uma versão que ninguém esperava. Ela afirmou que um treinador de outra equipe havia retirado um colchonete de segurança segundos antes de sua tentativa. Aquilo que seria apenas mais um treino rotineiro se transformou em tragédia por negligência humana. Mas quando ela tentou denunciar, as autoridades abafaram sua voz. Disseram que estava confusa, que tinha danos cerebrais, que não sabia o que estava falando. A equipe chinesa a abandonou. A federação a descartou como um objeto quebrado, sem mais serventia. Mas Zhang Lan não se calou. Ela se recusou a ser apenas uma estatística trágica. Tornou-se apresentadora de TV, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, símbolo de resistência. Em 2008, ela carregou a tocha olímpica em Pequim, provando que sua luz nunca se apagou. Zhang Lan nunca mais voltou ao pódio. Mas sua luta, sua voz, sua recusa em desaparecer ecoaram mais alto do que qualquer medalha poderia ter ecoado. Ela transformou dor em propósito. E isso é uma vitória que nenhuma competição pode medir. Às vezes o inimigo não está no movimento. Está no espelho, na balança. Nas palavras que machucam mais do que qualquer queda. Christina Christie. Henrik dos Estados Unidos enfrentou esse tipo de inimigo. E perdeu. Pequena, mas incrivelmente talentosa, Christie brilhou nos campeonatos mundiais do fim da década de 80. Ela tinha tudo para chegar aos Jogos Olímpicos. O técnico perfeito, o treino disciplinado, o sonho alimentado desde criança. Até que uma juíza olhou para ela e disse as palavras que mudariam tudo. Se quiser estar na equipe, precisa perder peso. Pensa comigo. Christie pesava apenas 43 quilos. 43. E alguém olhou para aquele corpo minúsculo e disse que não era suficiente. Que ela precisava ser menor, mais leve, mais perfeita. O que começou como uma dieta se transformou em uma espiral destrutiva. Treinos exaustivos. Alimentação restritiva ao extremo.
O corpo de Christie começou a gritar por ajuda, mas o ambiente ao redor dela só sabia cobrar mais. Mais disciplina, mais controle, mais sacrifício. Sua saúde foi se deteriorando diante dos olhos de todos. Mas no mundo da ginástica daquela época, isso era visto como dedicação, como comprometimento, como o preço que se paga pela excelência. Julho de 1994. Christie tinha apenas 22 anos quando seu corpo finalmente disse não. Ela morreu. Não em uma queda, não em um acidente, mas porque o sistema que deveria protegê-la a destruiu de dentro para fora. A morte de Christie escancarou algo que ninguém queria admitir. A cultura da ginástica era tóxica, perigosa, mortal. Foi preciso que uma jovem talentosa perdesse a vida para que mudanças começassem a acontecer. Programas de apoio psicológico foram criados, acompanhamento nutricional se tornou obrigatório, o peso das atletas deixou de ser exposto publicamente. Mas essas mudanças vieram tarde demais para Christie. E a gente precisa se perguntar, quantas outras jovens sofreram em silêncio? Quantas ainda sofrem, tentando se encaixar em padrões impossíveis? A história de Christie é um lembrete doloroso de que a perfeição estética nunca deveria custar uma vida. Tem tragédias que acontecem por negligência, outras por pressão desumana. Vou te contar sobre duas histórias separadas por décadas, mas unidas pelo mesmo fio. Um sistema que valorizava resultados acima de vidas humanas. Começamos em 1930 com Anton Maugia, medalhista olímpico da Iugoslávia. Ele estava competindo no Mundial de Luxemburgo, nas argolas. Um atleta experiente, no auge da carreira. O movimento em si não foi o problema. O problema foi o que estava embaixo dele quando caiu. Os colchonetes eram finos, mal colocados, totalmente inadequados para amortecer a queda de um ginasta adulto executando movimentos de alta dificuldade. Quando Anton caiu, o impacto destruiu sua coluna. Ele morreu horas depois, aos 23 anos. Seu funeral reuniu multidões. Até hoje, competições na Eslovênia levam seu nome como lembrança de que erros de organização custam vidas. Pensa que isso é chocante? Agora pulamos para 1978, na União Soviética. Helena Mukina havia conquistado o ouro mundial no individual geral. Ela era a joia da ginástica soviética, a esperança de medalhas para o país. Mas 2 anos depois, tudo mudou. Helena foi forçada a executar um movimento extremamente arriscado. O salto Thomas. Ela mesma avisou aos treinadores que aquilo poderia matá-la. Disse que não estava preparada, que precisava de mais tempo, que o risco era grande demais. Mas no sistema soviético, atletas não tinham voz. Eles eram ferramentas da propaganda política. A glória nacional valia mais do que a segurança individual. Então, Helena treinou o movimento mesmo contra sua vontade. Durante um treino, ela caiu de queixo no tablado e quebrou o pescoço. Ficou tetraplégica pelo resto da vida. Imagine a crueldade. Uma atleta no auge da carreira, que havia conquistado o mundo, passar as próximas décadas sem conseguir mover o próprio corpo. Helena morreu em 2006, mas antes disso ela fez questão de falar, de denunciar a face desumana do esporte usado como propaganda. Ela contou ao mundo como foi tratada como descartável, como sua vida foi considerada menos importante do que uma medalha. O que une Anton e Helena, separados por quase 50 anos. Ambos foram vítimas de sistemas que falharam. Um por falta de equipamento adequado, outra por excesso de pressão política. Mas no final, o resultado foi o mesmo. Vidas jovens destruídas, porque alguém decidiu que a glória valia mais do que a segurança. Às vezes, a gente olha para tragédias antigas e pensa que as coisas mudaram, que agora é diferente, que aprendemos com os erros do passado. Mas a história de Nguyen Minh Triet, do Vietnã, nos mostra que não, que ainda estamos perdendo jovens talentos de formas evitáveis. Minh Triet começou na ginástica aos 7 anos de idade. Ele não era apenas um atleta promissor, era o sustento emocional e financeiro de toda a sua família. Pensa na pressão que isso representa.
Cada treino, cada competição carregava o peso dos sonhos de pessoas que dependiam dele. Novembro de 2023. Um treino aparentemente seguro em uma piscina de espuma. Esse tipo de equipamento existe justamente para proteger os atletas durante movimentos arriscados. Minh Triet tentou um duplo mortal para trás. Um movimento que ele já conhecia, em um ambiente que deveria ser seguro. Mas algo deu terrivelmente errado. O que deveria amortecer sua queda acabou sendo a armadilha fatal. Seu pescoço quebrou. E ali, naquela piscina de espuma que prometia segurança, a vida de um jovem de 18 anos mudou para sempre. Os meses que se seguiram foram uma luta. Minh Triet ficou internado, lutando contra todas as probabilidades. Ele dizia aos médicos que queria viver, que ainda tinha muito pela frente, e não estava pronto para desistir. Mas em maio de 2024, seu corpo não resistiu mais. Ele morreu aos 18 anos, deixando para trás uma família que dependia dele e uma comunidade esportiva devastada. O que mais dói nessa história é que ela aconteceu agora, não em 1930, não em 1980, em 2023 e 2024. Depois de todas as lições aprendidas, todos os protocolos de segurança supostamente implementados, todas as promessas de que a ginástica seria mais segura, Minh Triet nunca teve a chance de alcançar seu potencial máximo. Nunca competiu em Olimpíadas, nunca subiu no pódio mundial. Sua vida foi interrompida em um treino, em um dia comum, em um equipamento que deveria protegê-lo. E a gente precisa perguntar: quantos Minh Triets ainda vamos perder? Quantas famílias ainda terão que enterrar seus filhos jovens antes que mudanças reais aconteçam? Quantas promessas a piscina de espuma ainda vai engolir? A tragédia de Minh Triet é recente demais, dolorida demais, próxima demais. Ela nos lembra que o perigo não está apenas no passado distante da ginástica. Ele está aqui, agora, presente em cada treino, em cada tentativa, em cada movimento que pode ser o último. Tem histórias que são tão impactantes que obrigam o mundo inteiro a parar e repensar. A história de Julissa Gomes é uma dessas. Não apenas pela tragédia em si, mas pelo que ela forçou a ginástica a se tornar. 1988. Julissa tinha 15 anos e estava se preparando para os Jogos Olímpicos. 15 anos. Tenta imaginar. A mesma idade em que a maioria dos jovens está preocupada com provas da escola, primeiras festas, descobrindo quem são. Julissa estava carregando o peso de representar seu país no maior palco esportivo do mundo. Ela estava em Tóquio para um aquecimento antes das competições. Aquecimento. Nem era a prova oficial ainda, apenas preparação. Julissa foi executar um salto, um movimento que já havia feito centenas de vezes, mas dessa vez algo saiu errado. Ela errou na execução e bateu de cabeça no cavalo. O impacto foi devastador. Julissa ficou tetraplégica instantaneamente. Aos 15 anos, seu corpo parou de responder. Mas a tragédia não terminou ali. Nos 3 anos que se seguiram, complicações médicas foram surgindo, uma após a outra. E em 1991, Julissa morreu. 3 anos de sofrimento. 3 anos em que uma adolescente que deveria estar vivendo os melhores anos da juventude estava presa em um hospital, em um corpo que não funcionava mais. 3 anos em que sua família assistiu, impotente, a vida escorrendo pelos dedos. Mas sabe o que essa tragédia fez? Ela sacudiu a Federação Internacional de Ginástica até o núcleo, porque não dava mais para ignorar. Não dava mais para fingir que estava tudo bem. Não dava mais para aceitar que adolescentes estivessem morrendo em nome do esporte. As mudanças começaram a acontecer de verdade. A federação reformulou completamente as regras de segurança. Criaram aparelhos novos, mais seguros, com tecnologia que amortecesse melhor os impactos. Passaram a punir severamente execuções de alto risco sem proteção adequada. Treinadores que colocassem atletas em perigo começaram a ser responsabilizados. Julissa não viveu para ver essas mudanças. Ela não teve a chance de se beneficiar dos novos protocolos de segurança que sua morte ajudou a criar. E isso é a parte mais dolorosa. Foi preciso que ela pagasse o preço mais alto para que outras meninas
outros meninos tivessem uma chance maior de sobreviver. Cada vez que você vê um colchonete mais grosso em uma competição, cada vez que vê um árbitro interromper uma execução perigosa, cada vez que vê um novo aparelho desenhado para proteger os atletas, lembre-se de Julissa. Porque essas mudanças existem porque ela não está mais aqui. A ginástica moderna é mais segura do que era. Mas custou vidas, custou sonhos, custou futuros inteiros. E a pergunta que fica é: precisava ter custado tanto? Tem tragédias que acontecem sob os holofotes dos campeonatos mundiais. Outras acontecem em silêncio, em ginásios escolares, em treinos rotineiros. Mas a dor, a perda, o vazio que deixam são igualmente profundos. Traven Hope Joslin tinha 12 anos. 12. Ela estava em uma aula comum de educação física na Inglaterra em março de 2014. Nada de competição de alto nível, nada de pressão por medalhas. Apenas uma menina fazendo exercícios na escola. Ela tentou um salto sobre o cavalo, um movimento básico que milhares de crianças fazem todos os dias em escolas pelo mundo inteiro. Mas Traven errou por frações de segundo. Caiu de um jeito ruim e sofreu uma lesão fatal na coluna. Ela lutou por uma semana no hospital. 7 dias em que sua família orou, esperou, se agarrou a qualquer sinal de esperança. Mas Traven não resistiu. A escola plantou uma cerejeira em sua memória. Bonito, simbólico, mas que não preenche o vazio que ela deixou. Seus pais ainda olham para aquela árvore e lembram da filha que deveria estar se formando, indo para a faculdade, vivendo. Nos Estados Unidos, em novembro de 2019, outra jovem promissora teve sua vida interrompida. Melanie Coleman tinha 20 anos e treinava nas barras assimétricas em Connecticut. Ela não era apenas ginasta, era estudante de enfermagem. Sonhava em ajudar os outros em salvar vidas. Um deslize, uma queda. E a vida de Melanie acabou. Para seus colegas e treinadores, foi chamado de acidente impossível. Não havia falha de equipamento, não havia negligência aparente. Apenas um momento de azar cruel que tirou dela todo o futuro. Mas Melanie deixou um legado mesmo na morte. Ela era doadora de órgãos e, com sua partida, salvou vidas. Imagine a dor misturada com um tipo estranho de consolo para a família. Sua filha não está mais aqui, mas o coração dela continua batendo em outra pessoa. Os rins dela continuam funcionando. A visão dela continua permitindo que alguém veja o mundo. E então tem Alexandra Roassi, da Romênia. Dá apenas 12 anos. Ela desmaiou durante um treino em 2001. Todo mundo pensou que fosse exaustão, desidratação, algo passageiro. Mas não era. Alexandra tinha uma malformação congênita no cérebro que rompeu de forma súbita. 5 dias depois, ela morreu em coma. E a Romênia perdeu aquela que era vista como a sucessora das lendas olímpicas do país. Uma menina de 12 anos carregava o peso dos sonhos de uma nação inteira. E quando ela se foi, levou consigo todas aquelas expectativas não realizadas. O que essas 3 histórias têm em comum? São vidas que mal começaram. Traven, Melanie e Alexandra nunca tiveram a chance de descobrir quem poderiam se tornar. Nunca casaram, nunca tiveram filhos, nunca construíram carreiras, nunca envelheceram. A ginástica não foi a única culpada em todos os casos. Às vezes foi simplesmente azar. Às vezes foi uma condição médica não detectada. Mas o resultado é o mesmo. Pais que enterraram filhos. Amigos que cresceram sem suas companheiras. Sonhos que morreram antes de florescer. E a gente olha para essas histórias e percebe que não é só sobre atletas de elite. É sobre qualquer criança que entra em um ginásio. Qualquer adolescente que tenta um movimento novo. Qualquer jovem que sonha em voar, mesmo que apenas por alguns segundos no ar. Então aqui estamos no fim dessa jornada dolorosa. Você conheceu Sanglan, que transformou paralisia em ativismo. Christy, que morreu lutando contra padrões impossíveis. Anton e Helena, vítimas de sistemas que falharam. Min Triet, cuja tragédia recente nos lembra que ainda não aprendemos o suficiente. Julissa, cuja morte forçou mudanças reais. E Traven,
Melanie e Alexandra, jovens demais para partir. Por trás de cada sorriso no pódio, existe um preço pago em suor, dor e às vezes em vidas interrompidas. A ginástica é linda, mas é também brutal. Para cada apresentação perfeita que nos emociona, há riscos imensos sendo tomados. E nem sempre há final feliz. Essas histórias não são para assustar você. São para lembrar que por trás da perfeição existe humanidade, existe fragilidade, existe coragem absurda de pessoas que arriscam tudo pela paixão. A pergunta que fica não é se vale a pena. Cada um desses atletas diria que sim. A pergunta é: estamos fazendo o suficiente para protegê-los enquanto perseguem seus sonhos? As vozes que se foram cedo demais merecem ser ouvidas, e suas histórias merecem nunca ser esquecidas.